essa passagem, né? Quem se preocupa com isso? Então, acho que, nesse segmento, acho que a gente precisa discutir qual seria a melhor forma. Tem uma outra coisa que apareceu muito, essa diferença entre os professores polivalentes do Fundamental 1 e essa vivência do aluno, né, acostumado a ter vínculo com um professor e, de repente, passa a ter vários professores especialistas de diferentes áreas, com muitas lições de casa diferentes, né, com uma dificuldade de, inclusive, organizar-se para essa agenda, para essa demanda, né, de ter muitas disciplinas e muitos professores diferentes, que também precisa ser discutido, porque isso tem tido um impacto muito negativo para a continuidade das aprendizagens desses jovens. Perfeito. Professora Zilma, eu queria colocar aqui uma pergunta do André Lázaro. Antônio, só para fazer claro, porque eu acho que é bem pela oportunidade aqui. Como todos devem estar acompanhando, o maior sistema municipal do Brasil, que é o de São Paulo, que eu estou hoje com a responsabilidade de coordenar esse trabalho lá, como secretário de Educação, nós estamos procurando mexer nesse processo, né, partindo primeiro de uma construção, que é uma construção nacional, que eu acho que deve ser levada em muita consideração, que é a existência de um ciclo de alfabetização. Eu sou daqueles, até porque participamos junto, o Binho, eu e outros colegas do MEC, né, com os secretários estaduais e secretários municipais de educação, o ano passado inteiro, na construção do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, e antes disso mesmo, no Conselho Nacional da Educação, a elaboração de diretrizes curriculares do ensino fundamental que prevê um ciclo de alfabetização como um momento em que as crianças têm o direito de estarem efetivamente alfabetizadas até o final desse ciclo, quando, em geral, tem 8 anos de idade, aliás, uma das bandeiras aqui do Todos. Isso abre, claramente, uma perspectiva de que nós possamos olhar, né, de uma maneira um pouco mais inventiva essa clássica divisão entre ciclos, que são ciclos de divisão administrativa, como você propriamente colocou, já que muitos municípios atuam nos anos iniciais do ensino fundamental, os 5 primeiros anos, e os estados, em geral, assumem a parte complementar do ensino fundamental com 4 anos de duração. Veja que até o Fundeb tem fatores de ponderação, que é o Fundeb, que é o Sistema de Distribuição de Dinheiros, anos iniciais e anos finais. Em São Paulo, nós acabamos de propor a invenção de um ciclo intermediário, que nós chamamos de interdisciplinar, que não apenas estabelece uma passagem mais tênue entre aquela forma, né, em que as crianças são acostumadas de um professor ou uma professora de referência e que depois tudo isso fica um pouco bagunçado por muitos professores, muitas disciplinas, pouca articulação entre as disciplinas e queda vertiginosa do próprio desenvolvimento e da própria aprendizagem. Nós acabamos de criar, né, a proposta de um ciclo intermediário chamado interdisciplinar, exatamente garantindo que haja uma maior e melhor conexão entre as áreas de conhecimento, disciplinas, a persistência do professor âncora, né, professor de referência do aluno até o 6º ano do ensino fundamental, porque esse ciclo também de 3 anos de duração, e a presença paulatina, crescente, de professores especialistas numa atividade que nós consideramos a melhor forma de atividade de integração de áreas, que é exatamente projetos, que permite significado melhor para os alunos, melhor integração entre os professores. Então, eu só queria, pela oportunidade da fala da Regina, dizer que eu acho que nós estamos aí, nesse instante, de uma vez por todas, convidados a repensar essa forma clássica de divisão de trabalho no que diz respeito ao ensino fundamental, mas mais do que de divisão de trabalho, né, de organização do trabalho curricular, né, como estávamos aqui até discutindo na fala aqui do Toro inicial, quer dizer, o currículo como tudo aquilo que acontece dentro e em torno da escola, de uma forma mais inventiva, integrando melhor e proporcionando melhor qualidade, né, aos processos educacionais das crianças. Isso nós estamos começando a tentar fazer na cidade de São Paulo. Professora Regina. César, secretário, então, eu fico com uma preocupação, né? Já tinha lido, né, a
proposta da Secretaria, e eu tenho a seguinte preocupação. Numa época, né, que nós estamos vivendo, onde há pouco aprofundamento nos diversos conteúdos disciplinares, né, de ensino e aprendizagem, onde isso se espelha no baixo resultados, né, dos alunos nas provas e nessa dificuldade do professor aprofundar os conteúdos. Vocês não se preocupam em que esse ciclo interdisciplinar ele leve a uma superficialidade ainda maior no trabalho com esses conteúdos, porque a gente sabe que, para ser interdisciplinar, né, precisa comparecer às disciplinas. Essa falta de compreensão que muitas vezes os professores têm dos objetos de ensino mesmo, essa falta de profundidade na mediação com esses conteúdos, como é que ela vai ser tratada e como ela vai evoluir para uma interdisciplinaridade com uma fragilidade disciplinar tão grande? Sem pretender aqui, né, nós nem teríamos essa condição aqui de aprofundar, mas essa é uma questão recorrente de uma forma ou na outra, né, apenas que nós estamos imaginando que a possibilidade de você ter um trabalho mais integrado, em que a escola, de fato, não mantenha na gaveta, mas se aproprie, produzindo, criando e recriando o seu projeto político-pedagógico, acreditando que os professores têm condições de fazer isso, porque nós acreditamos que, apesar das deficiências que todos nós, educadores, carregamos no Brasil hoje, mas há uma possibilidade real. E as escolas públicas brasileiras, elas têm dado demonstrações diárias e cotidianas de capacidade de superar de uma maneira criativa esses problemas. Olhar exatamente os inúmeros, infinitos quase, exemplos que acontecem hoje em escolas públicas brasileiras, eu acho que está aí a chave da aprendizagem, da solução desses problemas. Agora, é evidente que é necessário não apenas ter uma visão curricular clara, né, e uma visão curricular em torno de direitos de aprendizagem que sejam claramente enunciados, porque nós não podemos falar nem de currículo, nem de direitos e objetivos de aprendizagem, se eles não forem claramente enunciados. Acho que vamos até discutir um pouco aqui, tenho a impressão, sobre a ideia de um currículo único, currículo nacional, mas nós defendemos a ideia de direitos de aprendizagem e que isso permita exatamente embasar um programa forte e continuado de formação inicial e formação continuada de professores, né? Mas sempre respeitando as características criativas e produtivas da própria autonomia da escola. O professor Eduardo tinha pedido a palavra? Na verdade, eu queria trazer um pouco de novo, né? É lógico que é uma experiência importante essa de São Paulo, mas, mais uma vez, relatar duas coisas. A primeira é uma constatação. A extrema necessidade que a gente tem de integrar os sistemas. É fundamental. A gente pode cair na decisão fácil de tentar fragmentar mais uma vez, dizer o seguinte, olha, cabe ao município cuidar da educação infantil e as séries dos anos iniciais do ensino fundamental. Cabe ao Estado, que eu já vi muito isso, cuidar dos anos finais do ensino fundamental e do ensino médio, e depois a União, eventualmente, vai cuidar do ensino superior. Imagina o seguinte, se já é difícil a transição de uma criança que sai do ensino fundamental 1 para o ensino fundamental 2 na mesma escola, no mesmo sistema de ensino, porque essa quebra que existe, né, que a Regina colocou muito bem, de você estar praticamente, um só professor e a partir daí trabalhar com vários professores, já é traumático. Imagina mudando o sistema de ensino sem uma integração, né? Sob esse aspecto, e eu queria trazer, porque essa experiência de São Paulo é importante para a gente trabalhar, começar a exercitar também a integração e o diálogo entre as redes, entre os sistemas. E aí eu queria lançar a luz, eu acho que a experiência do PENAIC, ela é uma experiência que a gente tem que avançar e analisar mais claramente. Ela parte de um processo que existia, né, inspira no processo do Ceará, do PAIC, o PAIC, que é bem sucedido, e começa a trazer isso para o nível nacional com um trabalho que reconheça se foi feito. A gente pode discutir tópicos, né, César, do programa, mas um trabalho que foi feito de diálogo, organizado pelo Ministério da Educação, com os sistemas municipais, com as redes estaduais, com as secretarias de educação, tentando respeitar a especificidade de cada estado, mas tentando trazer uma linha mestra comum. Há problemas de implementação, que a gente pode reconhecer pontualmente, em alguns estados existem isso, a gente tem relatos disso no Concede, né, professora Nilene? Mas o importante, eu acho que a grande experiência que tem ali é
a mesa de diálogo que foi estabelecida para tentar, a partir já desse consenso do ciclo de alfabetização, desse direito para a criança, como é que a gente operacionaliza isso e faz a coisa avançar? A partir também olhando de uma experiência que foi bem sucedida, mas procurando respeitar cada um dos casos. Esse olhar sobre esse formato, eu acho que é interessante, porque cada estado ou cada município vai ter uma solução diferente, guardada a sua especificidade. O importante é a gente conseguir trabalhar isso de maneira integrada entre estados e municípios e a União no regime de colaboração, para garantir o que a gente chama de equidade. Porque equidade é diferente de igualdade, né? Eu não sou o melhor para classificar aqui, mas equidade não é tratar todo mundo igual. É a gente chegar com o mesmo resultado ao final de um processo. Então, o respeito às diferenças, mas tentar trazer uma linha mestra, que pode ser uma metodologia ou pode ser uma forma de atuação, para mim está baseado essencialmente no diálogo e no regime de colaboração e a cooperação entre as redes. Perfeito. Aqui, como mediador, é de enlouquecer, porque cada tema vai surgindo, Bem, eu não queria estar na pele do Fernando ali depois de resumir isso tudo, porque escute, cada eu ainda ponto, não falei. Não, e eu quero, aliás, Primeiro os homens, Exato. depois as mulheres Não. em ordem alfabética, aí sobre a Zilma, a última. Espera aí, deixa eu falar. Não, vai falar, vai ter todo o direito de falar. Queria apresentar um vídeo para puxar uma frase Mas eu sua, queria mas fica à ainda falar vontade do para falar. comecinho. Por favor. Eu só queria dizer o seguinte, eu estou fazendo uma brincadeira, mas se vocês prestarem atenção, vocês vão olhar também com as questões. O vídeo, tão interessante, ele não aborda ninguém discutindo educação infantil. Os comentários são todos, talvez, tirados pela palavra escola. Talvez as pessoas todas responderam, nem sei se pela escola dos seus filhos, ou pela escola que teve, ou que ouve falar na televisão. Então, não apareceu nada de educação infantil. E eu diria mais um pouquinho, que apareceu muito sobre as condições da escola, ter presença de professor, ter sala fechada de informática, mas eu volto agora a ligação rapidamente com o vídeo do Toro, Bernardo Toro. Aquela questão emocional, acho que o plano de educação que nos falta é nós termos um discurso a nosso jeito que diga sobre esse grande aprendizado que a gente queria. Né, que a gente conseguisse falar, não é como é que eu vou arrumar as salas ou como é que eu vou distribuir as turmas, mas o que será a nossa geração? Uma geração onde os laboratórios de ciências estão fechados não vai poder dizer que está formando cientista. E é muito mais caro pagar cientista, aprender ciências enquanto adulto mais tarde. É um preço muito mais alto, quando nós deveríamos ter tido esta questão no começo. A criança, eu só queria falar uma coisa, a gente fala muito do cuidar, né? Na educação infantil a gente fala muito, mas não é nada com relação às fraldas. É cuidar mesmo. Eu acho que a gente tem um descuido, além do que a Amília falou de complacência, está muito descuidado. É uma coisa assim, meio vai como pode. Então, não dá para a gente fazer um discurso, o educador é alguém que educa e cuida. Ele educa e cuida das crianças, portanto, ele tem que ser o mais presente. O absenteísmo dele deve ser menor ainda. O material didático tem que chegar na hora certa, e não no meio do ano, etc. Assim que a gente cuida das crianças, senão eu falo bonito e não tenho práticas correspondentes. Bem, de só informar aqui que a sessão está aberta para perguntas da plateia e da internet, via transmissão online, também pelas redes sociais, por meio das hashtags Congresso TPE e Educação Agenda de Todos. Então, esperamos mais perguntas. Deixa eu começar com um vídeo aqui. Na verdade, eu queria pedir para vocês colocarem o vídeo, o pessoal da produção, colocar o vídeo do André Gravatá. Eu queria fazer um gancho para a gente começar a falar de currículo aqui. André Gravatá. Educação, com a educação. A educação não vale nada. Educação. Bom dia, meu nome é André Gravatá, eu tenho 23 anos e eu sou um dos membros do Coletivo Educação, um coletivo que está escrevendo o livro Volta ao Mundo em 3 Escolas, um livro que conta histórias de espaços de aprendizagem em 9 países diferentes, histórias para inspirar as pessoas, inspirar educadores, pais e estudantes em relação a outras maneiras de desenvolver processos de aprendizagem. A pergunta que eu queria deixar para os participantes desse debate é sobre a autonomia das escolas, principalmente a autonomia pedagógica. Eu acabei visitando alguns espaços de aprendizagem, inclusive espaços de aprendizagem no Brasil,
que estavam se apropriando muito fortemente dessa possibilidade da autonomia pedagógica e estavam convidando pais e convidando alunos para construírem coletivamente um projeto político-pedagógico que refletisse o contexto local, que refletisse as demandas de cada um. E todos esses processos que eu acabei acompanhando me pareceram muito profundos, me pareceram muito interessantes porque as pessoas realmente estavam presentes, elas estavam gostando de participar. E a pergunta que eu quero deixar para vocês é se mais autonomia pedagógica não poderia trazer mais qualidade para a educação. Será que as escolas, se elas tivessem mais autonomia e mais estímulo para levar essa autonomia à frente, elas não desenvolveriam projetos pedagógicos mais valorizados pelos alunos e pelos pais? Essa é a minha pergunta. Eu quero agradecer a possibilidade de deixar essa questão para vocês. Grande abraço. Eu queria tornar ainda mais complexa a pergunta do André Gravatar no seguinte: ninguém é contra a autonomia das escolas. Se você chegar para qualquer educador e dizer, você é contra a autonomia do professor, a autonomia da escola, raramente alguém vai ter a coragem de dizer, não, sou contra, acho que o professor, a escola não tem que ter autonomia nenhuma. No entanto, ao mesmo tempo que tem esse discurso e essa pressão por mais autonomia da escola, do professor, tem também o discurso por uma pressão por mais clareza no currículo, por saber, e por mais clareza no currículo significa o que queremos que as crianças aprendam, como os professores devem ensinar, ao mesmo tempo que criamos sistemas de avaliação externos que também, de certa maneira, estreitam o currículo, ou seja, ao dar clareza, ao definir claramente o que o professor deve ensinar, de certa maneira, a gente está também entrando na área da autonomia dele e da escola. E para a professora Zilma não ficar brava comigo, ela vai começar a responder essa pergunta. Onde fim para o começo, está bem. Realmente, eu acho que a palavra autonomia é muito mal usada, parece que é uma ideia de independência. Eu posso fazer, independo de qualquer coisa para fazer. Eu acho que a autonomia é saber por que eu vou fazer. Eu fazer uma escolha a que eu possa justificar por que a farei, né? Para isso, eu preciso ter maior conhecimento do que está valendo. Isso passa por formação, passa também pela nossa, talvez uma forma pejorativa não, protecionista do professor, da gente dar tão mastigado que ele não sabe de onde que veio aquilo. Então, os fundamentos, ou então as decisões são baseadas em acertos e erros. Então, acho que a gente aumenta a autonomia quando eu aumento o porquê que eu vou fazer isso. Qual é o projeto pedagógico, que é a palavra mais falada e a mais ignorada de todas as palavras do vocabulário educacional, eu acho. Por favor. Eu quisiera agregar algo da experiência internacional com autonomia. Experiência educacional sobre autonomia, que talvez possa ser útil para as pessoas do Brasil. Em muitos países, se tentou falar sobre autonomia. A percepção, a realidade de muitos dos nossos países na América Latina é que o docente é muito autônomo no sentido de que está só. Está na sua sala, com a porta fechada, tem pouca supervisão, pouco acompanhamento. Então, não é que o docente não tenha o espaço para tomar decisões no seu dia a dia. É que, às vezes, não está bem definido o que ele quer alcançar. Ou seja, um pouco do que se falava, mais que falar do currículo e de como, seria mais basear-se no que se quer alcançar em cada ano de estudo, no que deve ser desse aluno, como deve sair esse aluno sabendo fazê-lo corretamente. E assim é o sistema educacional, como ele se guia, como são guiadas as avaliações e o docente para que os alunos alcancem a aprendizagem. Eu gostaria apenas de dizer o seguinte, eu acho que a autonomia, Dilma colocou, não pode ser confundido com soberania. São coisas diferentes. Mas aqui no Brasil ainda, a autonomia maior normalmente se confunde com soberania. Para mim, a autonomia tem que ser uma conquista. Você não pode dar autonomia, e casa um pouco também com o que a Zilma colocou, com pré-condições estabelecidas
de condições que, de fato, a escola deve alcançar, com o apoio, naturalmente, da gestão da rede, da secretaria. Na Finlândia, a gente observa, por exemplo, que os professores nas escolas têm autonomia de escolher o livro didático. No Brasil, a gente tem ainda uma cultura muito forte do dirigismo centralizado, é muito forte. Então, em primeiro lugar, a autonomia tem que ser uma conquista a partir de deveres e obrigações, e vai exigir das redes um forte monitoramento para ver se, de fato, as condições pré-estabelecidas com a escola estão sendo efetivamente alcançadas. E cabe, portanto, nessa autonomia um controle social. E casa, novamente, com a questão da responsabilização. Então, eu sou a favor da autonomia. Quando eu era reitor da... Você se lembra, Góes? Era um tema que a gente frequentemente discutia nas universidades federais, voltou de novo, e até agora não se tem autonomia. E acho muito difícil ainda nas escolas, se as universidades que estão no outro patamar não conseguem, acho dificílimo ainda esse processo no Brasil. Deveria, mas isso passa, no meu entendimento, estabelecendo condições favoráveis a essa conquista, que são pré-condições estabelecidas com a rede e com a sociedade, e que a escola tenha essa responsabilidade social de prestar contas, senão fica soberania. Alguém mais queria falar sobre esse tema? Ricardo, professor Binho, todo. Pode ser. Bem, eu fui secretário municipal de educação e fui secretário estadual também. Fui secretário durante 12 anos. E eu acompanhei muito fortemente esse debate. E eu percebo que nós estamos caminhando para um posicionamento mais equilibrado, porque durante muito tempo teve uma oscilação muito grande entre pensamentos em que nós tínhamos uma proposta curricular mais prescritiva, em que a escola ficava engessada, pessoas que tendiam a isso, ou instituições, e outras que, com autonomia absoluta, que beirava a soberania, como disse aqui o Mozart. E, aos poucos, o que eu percebo é que nós estamos caminhando para um acerto de um equilíbrio. O Ministério da Educação, ele se ausentou muito disso. Então, é que eu tenho que fazer autocrítica, né, pelo Ministério. Nós passamos pela ditadura, nós tínhamos todo o interesse em democratizar. Então, qualquer iniciativa em chegar mais perto da escola, dizer, dar alguma orientação, parecia algo que era um atentado contra a democracia. E isso não deu certo. Também não dá certo dizer exatamente o que fazer. Cada escola tem... E essa autonomia depende, eu concordo plenamente, depende muito dela saber o que quer fazer. E mais a autonomia absoluta gera o isolamento, né? Gera a solidão dos professores das escolas, e isso é muito ruim. A fala do Bernardo Toro foi muito, muito bacana, porque ele fala de uma outra escola, uma escola sem muros, uma escola em que a educação não está centrada só nela, e que você tem muitas possibilidades, uma escola em que ela já não é mais imprescindível. Ela é imprescindível, mas ela já não é absoluta, ela já não é o centro da atenção. Qual é o papel da escola? É coordenar todas essas possibilidades e ambientes educativos. Esse é o papel da escola, né? Então, nós precisamos muito dessa escola, mas a escola não está sozinha. E para isso, tem que ter uma vinculação. Ela precisa muito se vincular ao sistema de ensino. Em alguns momentos, o MEC passou por cima dos sistemas, e ele está revendo isso. O MEC não pode mais ir direto para a escola sem um diálogo com o município, com o Estado, né? E essa vinculação da escola com o sistema significa que a escola tem autonomia, mas ela não pode fazer o que quiser. Ela tem alguma coisa que diz respeito ao que o país pensa a respeito dos seus filhos, né? O que nós queremos de sociedade. Então, nós precisamos de uma base curricular comum, mas que ela não seja uma camisa de força. E a escola vai dialogar com essa base naquilo que ela tem de identidade cultural, naquilo que ela quer para a sociedade. Então, eu acho que a gente está caminhando cada vez mais para uma compreensão melhor de todos. Acho que a gente está abandonando os extremos e construindo algo muito interessante, algo complexo, não complicado, mas algo complexo, que lide com aquilo que o Eduardo falou, nossa dificuldade de lidar com o complexo. A gente está aprendendo isso, e eu acho que coisas interessantes estão acontecendo, e nós precisamos aproveitar isso para trabalhar mais conjuntamente, né? A autonomia, às vezes, a gente quer trabalhar de maneira isolada. Eu acho que a gente caminha mais para o trabalho mais solidário e mais cooperativo. Ricardo. Acho que, convergindo, viu, a autonomia pode garantir inovação,
transformações, adequações aos projetos locais. Portanto, ela tem uma potencialidade positiva muito grande. No entanto, a autonomia sem ancoragem é abandono. Eu faria analogia, foi tal qual o processo quase irresponsável de municipalização desse país. Certo? A parte significativa dos municípios, em nome de autonomia, se transformaram em unidades administrativas inviáveis e ficaram abandonadas. Certo? Então, acho que esse dilema é o mesmo dilema das escolas. Um currículo básico, fundamental no sentido básico, que seja capaz de dar conta de habilidades e competências acordadas socialmente e que seja universal, é vital para garantir redução da desigualdade. Os pobres desse país precisam de um bom currículo mínimo, básico, universal. Não ter isso e, em nome da autonomia, retirar as ancoragens é transformar a educação num processo reprodutor de desigualdades. Em nome de uma agenda que reduza a desigualdade e que você consiga ter potencialidade de transformação, a autonomia é estratégica, desde que ancorada sobre bases sólidas. O professor dentro da sala de aula, de preferência não com muitas matrículas, com uma única matrícula, na mesma escola o tempo inteiro. O professor dando aula, não com 60% das horas-aulas não exercidas. O professor aprendendo a dar aula, para além daquilo que ele tem na sua formação inicial. Ou seja, não só precisa de ancoragens como currículo, mas eu acho uma coisa que não fará muito sucesso no meio educacional, eu preciso gerar protocolos. Eu preciso fazer uma coisa que às vezes parece um palavrão no mundo da educação, eu preciso produzir manuais. Os manuais não adestram, os manuais não inibem, os manuais não impedem. Ao contrário, sobre a plataforma dos protocolos, sobre as plataformas dos manuais, eu exercito autonomia de forma criativa para dar conta de reduzir desigualdade adequada às especificidades. Então, a possibilidade de reduzir desigualdades nesse país, que passa por tratados igualmente desiguais, não é sobre um enunciado abstrato, como se eu tivesse já conquistado padrões próximos da Finlândia. É sobre uma sociedade de uma história de dívida educacional, de uma dívida social gigantesca, que precisa desse mínimo denominador comum e, sobre esse mínimo denominador comum, inovar. Acho que é aí que está a discussão da autonomia. A autonomia é estratégica e fundamental, mas não pode prescindir disso, que é a nossa responsabilidade, enquanto gestor municipal, gestor estadual, gestor federal, como sociedade civil, como empresas, por essa garantia de acelerar o processo de redução de desigualdades a partir da educação. Para isso, eu preciso ter esse denominador comum. Para isso, eu preciso, inclusive, currículo, eu preciso de várias coisas. Não quer dizer que a gente precisa desse currículo enciclopédico, universal, do ensino médio, gigantesco do ensino médio, com escolas chegando a ter 19 matérias obrigatórias, com absoluta irrelevância para o cotidiano. Mas reduzir desigualdade implica em ter pertinência, em ter relevância. Para isso, eu preciso da base, e autonomia sobre isso. Agora, tentando pescar uma divergência aqui na mesa, porque quando, por exemplo, Ricardo, você coloca a questão de é preciso ter protocolo, é preciso ter manuais, para usar um palavrão que muitos educadores acham que é um palavrão, é preciso ter apostilas, é preciso ter e isso aí é quase que uma agressão. Para muitos educadores, isso é quase que uma agressão, é chegar na autonomia do professor. Tal. Então, eu queria saber, ouvir aqui opiniões divergentes também sobre isso. Quando o Ricardo falava, eu estava me tomando de uma certa tensão aqui, porque comecei concordando e comecei depois estranhando. Né? Mas agora você percebeu que a gente pensa igual. Eu acho que o que nos aproxima, e eu já tinha a oportunidade de ter dito isso, é que nós temos a obrigação de definir claramente e enunciar os direitos de aprendizagem. Acho que isso é um dever de qualquer país. Né? Nenhum direito é direito se ele não é enunciado. Né? Eu sempre falo isso, a própria noção de liberdade, que é logo apresentada nos primeiros capítulos da Constituição brasileira, ela só de fato ganha contornos quando ela é detalhada num conjunto enorme de enunciações, né, em outros artigos, capítulos, textos, tudo mais. E educação de qualidade, o mesmo. E currículo, o mesmo. Né? Mas eu queria voltar à concepção com a qual eu me filio, né, que foi apresentada aqui logo no início pelo Bernardo Toro, de que o currículo não pode ser, e não acho também que é o que o Ricardo Henrique está dizendo aqui, apenas uma lista de conteúdos ou de práticas, né, encadeadas que permitam, então, que certos objetivos educacionais sejam, de fato, alcançados por todos como direito. Eu acho que o direito deve ser enunciado. Agora, as estratégias devem ser necessariamente as mais diversas possíveis.
não apenas porque se reconhece a enorme diversidade que o país, a escola, se encontra, mas porque, na nossa visão, a educação é, em essência, um ato de criação. E se não for sempre um ato de criação por parte do educador e do educando, ela não será, de fato, uma educação significativa, significante. Então, a diversidade ela é insumo essencial do processo. E tudo aquilo que, de alguma maneira, ameaça o processo de criatividade, de invencionice, né, de recriação o tempo inteiro, eu acho que deve ser combatida porque é anti-educacional. Eu queria apenas completar que, nas questões de autonomia, né, nós experimentamos no país uma situação de que a municipalização do ensino e outras coisas mais geraram uma forte atomização, né? E outros procedimentos também têm levado a uma atomização, isolacionismo das escolas, né? Então, tudo isso para apenas dizer em uma palavra que, quando nós falamos com muita tranquilidade a respeito de redes educacionais, redes de ensino, nós devemos nos perguntar em que elas são de fato uma rede, né? Uma rede de cooperação horizontal, no que a criação própria de cada professor ou dos processos educacionais de cada escola, cada um dos projetos político-pedagógicos da escola, como é que isso se contamina nesse processo? Então, acho que um dos grandes desafios nossos é, quando olharmos os sistemas educacionais no processo de articulação, é pensar nos nossos desafios no sentido de construção de redes dinâmicas de cooperação real, que eu acho que é uma maneira de a gente acabar com o isolacionismo e defender a autonomia no sentido de realçá-la, né, no seu processo criativo. Professora Ana Helena, professor Eduardo, e depois eu preciso começar a fazer perguntas aqui da plateia, da audiência, senão vão começar a me xingar aqui pela internet. Bem, tá ligado? Tá, né? Tá ligado. Eu vou conversar com o Ricardo, tá? Mas, embora eu seja pedagoga, Ricardo, vou pegar lá fora depois, professora, eu não posso dizer que eu não acho que materiais de apoio ao professor não são importantes, né? Eu mesma já produzi muitos deles, então, acho que é importante. Mas aí eu vou voltar um pouco à ideia, primeiro, da Zilma, que é o que a gente entende por autonomia, né? Eu acho que nós temos que pensar a autonomia como o oposto da heteronomia, ou seja, eu fazer alguma coisa porque alguém está mandando e eu não sei exatamente por quê, né? Eu obedeço, mas aquilo eu não construo nem sentido, nem significado, e aquilo não se torna uma parte da minha atuação, da minha atividade, pensando no caso do professor, da profissionalidade do professor. Então, acho que quando a gente pensa em autonomia, nós estamos pensando numa atitude que envolve uma reflexão, envolve uma escolha, envolve uma opção que só pode ser feita a partir de uma reflexão. Então, os materiais de apoio para os professores, eles são importantes, eles ajudam o professor, eles constroem, eles são importantes até na própria formação do professor. Considerando todo o déficit, a precarização da formação inicial que nós temos no nosso país, na prática do dia a dia, eles são importantes. Eles rompem, inclusive, com esse isolamento e com essa sensação muito grande de solidão, porque acho que essa é um dos grandes sentimentos do professor no Brasil hoje, é a solidão. Eu imagino, eu estou muitos anos fora da sala de aula, mas eu imagino o desespero que deve ser você entrar todo dia numa sala de aula e enfrentar os milhares de desafios que são postos. Então, acho que o material, eles são, sem dúvida, são importantes. Agora, eu acho que tem que pensar como eles são usados, porque muitas vezes eles vêm, e nós vemos sistemas de ensino municipais que inclusive compram, terceirizam, né, o seu material, enfim, e o professor usa aquilo como, olha, esse é o material que eu tenho que usar, esse é o que o secretário manda. O pior é que depois de 4 anos muda o secretário, o novo secretário escolhe um outro material, né? Então, isso vai... Oi? Se fosse 4 anos, estava ótimo. 4 anos está ótimo, é verdade, eu estou sendo otimista. Exatamente, não é? O 3 secretários, enfim. E aí o professor não se apropria, né? Eu gosto muito de um autor francês que traz uma diferença entre o instrumento e o artefato. Ele diz assim, o artefato é aquilo que eu uso em função do outro. Posso até ver que o aluno aprende, porque o secretário manda. E o instrumento é aquilo que eu apropio, eu torno meu.
E aí aquilo faz um sentido que me torna um professor melhor, me ajuda na minha atividade. Agora, isso só é possível com um processo de reflexão. Então, acho assim, os materiais são importantes, os protocolos ajudam, mas eles têm que estar aliados a um processo de reflexão, de apropriação do professor. Eu queria fazer alguns comentários rápidos aqui de quem não é pedagogo, que é engenheiro, que é gestor da área da educação. Tá? E até vim um pouco com o que o Ricardo colocou. É importante a gente observar o seguinte, eu tenho observado isso, eu vou para a escola e converso com os professores. E o que eu tenho observado dos professores é uma extrema desorientação. A lógica da gente dar liberdade para a atuação do professor na sala de aula se traduziu no Brasil a deixar ele, aquilo que já foi colocado aqui, praticamente abandonado ou com uma imposição de algum material que ele tenha que usar obrigatoriamente por conta das secretarias de educação. Eu sempre coloco lá em Santa Catarina o seguinte, como é que eu, no 10º andar da rua João Pinto, que é onde fica o meu gabinete, vou saber o que tem que ser melhor para a escola A, B ou C? É a escola que, efetivamente, tem que saber o que ela deve desenvolver lá dentro do seu projeto pedagógico, que, para mim, é a chave central do processo. A escola com um bom projeto pedagógico, com um bom gestor e com professores preparados para executar aquele projeto pedagógico, é a escola que é bem-sucedida. Entretanto, eu não posso deixar de dar as diretrizes gerais, as linhas mestras. A gente tem discutido e olhado as experiências internacionais da base curricular comum, né, do Common Core, como é chamado em algumas outras, nos Estados Unidos, por exemplo. Teve recentemente a discussão aqui também sobre o currículo do caso da Austrália, da avaliação. Ou seja, eu preciso dar algumas diretrizes gerais para dar um norte, para dar um porto para os professores e para a escola, porque se ficar aberto demais, elas não conseguem avançar. Eu vou trazer a minha experiência pessoal, que me formei em engenharia e comecei a atuar logo na sequência como professor universitário. A primeira coisa que eu fazia era, na preparação das minhas aulas, utilizar o material que os meus professores trabalharam comigo. Agora, 2 anos depois, a minha aula era completamente diferente. Então, é aquilo que o Ricardo fala, eu tenho que ter um protocolo básico inicial, que é para dar um porto seguro para o professor, mas, a partir daí, esse professor, com formação, com envolvimento na discussão do projeto pedagógico da escola, vai certamente desenvolver uma metodologia, vai certamente desenvolver seu material, vai trabalhar com seus alunos de acordo com as características específicas dos alunos. Então, quando a gente fala do protocolo do material, ele é importante para muitos professores que, infelizmente, não saíram com a formação adequada da universidade para enfrentar a sala de aula completamente diferente da teoria que foi discutida lá. Não que aquela teoria não seja importante, mas ele precisa ter um porto seguro inicial para, a partir daí, começar a desenvolver a sua autonomia dentro da escola. E repetir aquilo que já foi dito por todo mundo aqui. Autonomia não significa fazer o que quer, mas, da mesma maneira, a gente também não pode trabalhar com a Secretaria de Educação dizendo que seja feito em toda a escola exatamente igual, da mesma maneira, porque, com certeza, a gente não vai trabalhar com equidade nesse caso. Então, essa observação do material inicial ser um processo de porto, de início, que, a partir daí, seja construído o trabalho na escola, eu acho que era importante relatar aqui. Ricardo, depois eu faço uma pergunta à audiência, antes de ficar repleto de papel aqui, de perguntas. É só uma... Em função da fala da Calegari, só um registro biográfico. Evidentemente, dizer, eu acho que é quase tautológico, que eu reconheço e defendo há uns 20 anos que, a partir das diferenças que a gente reduz a desigualdade, é incontornável. Que o nosso maior desafio é a desigualdade e que a questão da diversidade, sobretudo numa sociedade tão heterogênea e tão desigual como a nossa, a gente tem que trabalhar para a diversidade, é vital, e acho que a gente tem absoluto acordo sobre isso. Só quero nuançar um acordo, que é o seguinte, acho que ficou demais nos manuais, mas currículo, protocolo, orientação. Eu estava ancorado, eu citei aqui só para uma provocação, levou a provocação e não se pegou o currículo. Estou mais preocupado com o currículo e estou muito preocupado com protocolos também. Aí eu acho que boas estruturas de currículos, bons protocolos, e acho que, inclusive, bons guias de orientação, certo? Eles não inibem a inovação, não inibem a criatividade. Ao contrário, acho que eles são plataformas estratégicas para a inovação e a criatividade. Então, eu acho que a questão em jogo é não se transformar a discussão da autonomia num enunciado abstrato, que se transforma ela numa falsa autonomia, numa falsa liberdade. É como é que eu dou conteúdo substantivo para isso. O conteúdo substantivo não é entrar, fechar a porta da sala de aula e fazer o que quer lá dentro, independente de parâmetros que, do ponto de vista da sociedade, são vitais para reduzir a desigualdade. Então, essa é a única questão. Que a autonomia é estratégica e vital, eu não tenho a menor dúvida.
Não faremos uma sociedade transformadora sem autonomia no espaço da escola, inclusive no espaço da sala de aula, para construir os percursos formativos dos meninos e das meninas. No entanto, e autonomia implica também a autonomia dos meninos, não é isso? Para que eles escolham possíveis trajetórias formativas numa escola mais contemporânea. No entanto, a gente não deve confundir isso. Sem esta base, não me parece ser possível inovar ou criar. Não é por boa intenção e não é por uma visão salvacionista do mundo que eu consigo inovar. Eu preciso ter estas referências para poder dar conta dessa inovação. Se a gente fizer isso, acho que a gente resolve um pouco a equação. A equação é, para reduzir a desigualdade, eu tenho que atuar sobre a diferença, sobre a diversidade. Não basta atuar sobre a pobreza. No entanto, eu preciso ter foco para dar conta da pobreza. Para dar conta da pobreza, eu tenho que entender que a nossa estrutura de desigualdade pune os pobres na medida em que ela não dá esse patamar mínimo sobre o qual eu tenho que inovar e criar autonomia. Eu vou acrescentar uma imagem. É que nós precisamos de nós precisamos ter uma partitura, mas é o professor que é o maestro. Então, ele pode fazer uma obra maravilhosa, inovadora, ou pode desafinar, mas eu acho que nós temos de ver essa imagem para nos ajudar a ver. Porque não adianta, o melhor material sozinho não funciona. Se é que ele existe, né? Mas não há projeto ético sem um bom currículo. É isso que eu estou querendo colocar. A afirmação do Bernardo Toro é estratégica para a sociedade, sobretudo brasileira e latino-americana. No entanto, ela precisa de ancoragens que permita colocar no centro da cena a questão da redução das desigualdades. Para isso, há que se republicanizar o sistema de ensino. Não se republicanizou esse processo. A gente tem avançado, acho que tudo que a gente está discutindo aqui é vital, mas eu preciso construir a utopia e o padrão ético em cima dessas ancoragens. Às vezes, a gente abre mão dessa ancoragem. Só queria... Escuchando esta discusión tan rica, Desculpem, essa discussão é muito importante, perdão por seguir falando em espanhol. Eu sinto que há um tema subjacente, que é, por um lado, como dizia ele à minha esquerda, que é o processo educacional, e esse medo de dar demasiada autonomia. Como diziam alguns aqui, há uma deficiência na formação do professor, que vemos não somente no Brasil, mas em muitos países da América Latina. Ou seja, dando golpes à profissão docente e não realçando. E eu quero conhecer da mesa também algumas informações que possam colaborar e que possam trazer mudanças, transformações sobre a qualidade do docente. De como ele é formado, qual é o apoio, como eles são motivados, quais são os diretores. Com os meus colegas que eu trabalho, nós observamos muito essa política docente. Em primeiro lugar, há um fator muito importante, o lado do sistema educacional que gera muitas mudanças. E, em segundo lugar, revisando a experiência dos países como a Finlândia, como a Singapura, como o Canadá. O que fazem esses sistemas educacionais que têm hoje muito bons resultados para a maioria dos seus alunos? Ou seja, um grupo em função dos seus docentes. E há muitas coisas que eles fazem que trazem bons resultados. E eles têm muitos recursos de apoio, porque dão apoio para a colaboração. Ou seja, tratam os profissionais, dando importância a eles. E assim, até que não consigamos superar esses desafios, não vamos estar contentes. Perfeito. Então, déjeme hacerle uma pergunta. E é uma pergunta justamente sobre formação de professor. Né, a pergunta do grupo de professores da Universidade Federal Rural de Pernambuco, no contexto de um sistema nacional de educação, qual o espaço e as tarefas para a universidade, para além da formação inicial de professores? Coloco essa questão, a formação inicial de professores não é pouca coisa. Então, eu perguntaria assim, qual é o papel da universidade na formação de professor, do MEC, qual é a diretriz que a gente critica-se tanto o currículo
das faculdades de educação, critica-se que às vezes elas são ilhas, que não aceitam mudanças. Então, tem um papel aí do MEC, como indutor dessas diretrizes, do Conselho Nacional de Educação, enfim. Então, é um tema que vai dar o que falar, mas vamos lá. Eu gostei da fala, da última fala aqui, porque eu estava com medo da gente terminar esse debate e não entrar o professor, porque eu trabalhei muitos anos com escola na floresta, onde não existia nada, né? Escola que era o professor debaixo de uma mangueira. Então, ali era uma escola, pelo menos para os seringueiros, ali era a escola deles, porque tinha um professor. Podia ter tudo, mas se não tivesse o professor, para eles não seria uma escola. A gente está discutindo padrões para as escolas, etc., mas o cerne mesmo é o professor, e isso que faz toda a diferença. E a autonomia está muito ligada a isso. Quanto maior a capacidade do professor, claro, maior a autonomia. Ele vai saber o que fazer. A autonomia depende também exatamente disso.